o Cruzeiro acertou o empréstimo do volante Peralta para o Atlético Paranaense e a gente trouxe com exclusividade os detalhes da negociação. O Peralta é emprestado até o final do ano com uma opção de compra. E a opção de compra é a seguinte: 50% dos direitos econômicos do Peralta, o Cruzeiro estipulando 3 milhões e 200 mil dólares para que o Peralta seja comprado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense assume o salário integral do jogador. O Cruzeiro entende que é um bom mercado neste momento para ele se desenvolver, precisa jogar. Aqui não ia ter espaço, e aí o Peralta então sendo negociado por empréstimo com esta opção de compra. A princípio, o Cruzeiro aí definindo o que tinha que definir em termos de saída, a não ser que apareça mais alguma situação aí de mercado, aí o Cruzeiro poderia pensar em uma outra saída. A princípio, o elenco fechado para saídas na Toca da Raposa 2. É a informação que a gente tem. O Leonardo Jardim está satisfeito com esse número hoje que o Cruzeiro tem. Deve chegar aí o Wanderson, uma negociação muito próxima de ser concretizada. Vamos falar sobre isso. Mas em termos de liberar mais jogador, o entendimento hoje do departamento de futebol é que isso não precisa mais acontecer. Tem alguns garotos também trabalhando que vão alternar ali sub-20 profissional, caso o Cruzeiro precise. Então, o elenco, neste momento aí, em termos de saídas, não deve ter mais movimentação. O Cruzeiro hoje teve o Pedro Lourenço em uma entrevista importante aos nossos colegas da TV Band Minas, nos Donos da Bola, com o Everton Guimarães, com o nosso Thiago Valu, com o Elton Novaes e com o Thiago Fernandes. E o Pedro Lourenço ele falou de muitos assuntos importantes. E o que deu para buscar de informação, além da entrevista, é que Leonardo Jardim está com muito respaldo no Cruzeiro para fazer o que tiver de ser feito. E não apenas o trabalho dele no dia a dia como técnico. O Leonardo Jardim, ele tem o respaldo do Pedro Lourenço para reestruturar também e tornar profissional todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Então, quando o Pedro Lourenço fala sobre a questão de scout, de tudo, o Leonardo Jardim ele quer participar deste projeto trazendo o conhecimento dele. Todo mundo sabe que técnico português é muito rígido, tem muita disciplina, mas tem muito trabalho, seriedade, conhecimento. E isso o Leonardo Jardim vem trazendo para o dia a dia na Toca da Raposa 2. Com quem a gente conversa, inclusive, as referências são as melhores possíveis. Claro que todo mundo sabe que isso precisa se converter em resultado. O próprio Leonardo Jardim sabe. Mas as informações são sobre os treinos, todo o processo, os métodos, por que faz isso e por que não faz aquilo, por que faz aquilo e por que não faz isso. Isso tudo o Leonardo Jardim vem implementando no departamento de futebol do Cruzeiro e tendo todo o respaldo para fazer o que tiver de ser feito. O Cruzeiro aposta muito no técnico e quer, não é aquela brincadeira que a gente faz, né? Dá a chave para esse homem e deixa ele tocar que vai resolver tudo, mas é que o Leonardo Jardim tem sido uma peça importante neste futebol do Cruzeiro e tem tido todo o respaldo de o dono da SAF, o Pedro Lourenço, para tocar como tem que tocar um clube que busca um projeto vencedor. E por isso, repito, todo mundo bastante satisfeito com o técnico português. Temos informações sobre o treinamento. Cruzeiro deu sequência hoje na atividade. E aí ele vai fazer um jogo treino contra o Sub-20 no sábado. Até por causa disso, como o jogo treino deve exigir bastante, uma folga na segunda-feira. Aí uma folga no domingo. Isso não estava no planejamento inicial e nem o jogo treino, mas como teve esse jogo treino, depois o Cruzeiro vai fazer amistosos, alguns amistosos, isso até o Pedro Lourenço revelou na entrevista lá na TV Band. Então, no domingo, uma folga aí para os atletas
e vamos aguardar a programação da outra semana. Temos informações importantes de bastidores. Lucas Ronier, informação que a gente tinha antecipado aqui na Samuca TV, centraldatoca.com.br. O Coritiba avaliou o atleta em 10 milhões de euros e poderia ter uma conversa ali em 5 milhões de euros por 50%. O Pedro Lourenço revelou que este valor também o Cruzeiro não pretende pagar. E por isso a história deu uma esfriada e acho pouco provável de ser retomada, a não ser que o Coritiba procure o Cruzeiro e pensando em uma outra condição. E o entendimento do Cruzeiro é que o Leonardo Jardim, ele avaliou todo o elenco, ele sabe que tem jogador que precisa ser recuperado e que esse elenco tem que entregar muito mais. E que precisaria de um jogador de beirada. E esse jogador de beirada, no momento, que o Cruzeiro encontrou é o Wanderson, abatendo uma dívida que o Internacional tem com o Cruzeiro. É uma negociação muito próxima de ser concretizada. O Wanderson pode jogar tanto na esquerda quanto na direita. Vinha jogando até mais na direita nesta temporada no Internacional. Então é um jogador que foi bem avaliado, já teve bons momentos com a camisa do Inter. No ano passado, ele teve aí um problema de ordem médica, isso atrapalhou o desenvolvimento do Wanderson, mas é um atleta que a comissão técnica avaliou bem e por isso o Cruzeiro fez essa opção, já que não tem um investimento inicial e até uma ideia neste momento é de dar uma segurada. Já foram investimentos importantes e, como o Leonardo Jardim disse, nem sempre investimento você vai ter a certeza de bons jogadores. Então, ele prefere, neste momento, ir com o que tem, tendo aí o Wanderson com uma contratação bem próxima de ser fechada e potencializar, aí sim, esse time do Cruzeiro, fazer o time jogar muito mais, porque está devendo, e o Leonardo Jardim e todo mundo tem essa consciência dentro da Toca da Raposa 2.